Boa tarde, que Deus possa te abençoar grandemente nessa tarde, em nome de Jesus. Receba essa palavra ao seu coração, com muito amor e carinho. Deus tem algo especial para você. Olha o que ele fala em Salmos de número 141, 2. Suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como um sacrifício da tarde. Olha isso, que a minha oração suba até a tua face como se fosse um sacrifício da tarde. A minha oração. Então nessa tarde, nesse finzinho de tarde, nesse comecinho de noite, que essa oração sua, essa oração nossa, possa subir diante do nosso Deus como um cheiro suave, como um sacrifício de adoração. Amém? Glória a Deus. Você quer que Deus receba esse sacrifício de adoração? Fique comigo nessa tarde. Seja abençoado nessa noite. Deus tem algo especial para você. Abre sua Bíblia em Atos capítulo 3, versículo 1 em diante. Vamos adorar a Deus através do nosso louvor, da nossa palavra, do nosso sacrifício de adoração. Que Deus possa receber a nossa oração, a nossa palavra, o nosso tempo como um sacrifício ao Senhor. Amém? E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Isso aqui, Jesus já tinha sido crucificado, tinha sido morto, já tinha ressuscitado, já estava no céu. E Pedro, eles estavam ali em Jerusalém. Deixa eu te contar uma coisa para você. Quando Jesus morreu e ressuscitou, os 12 apóstolos, eles ficaram meio que escondidos durante 10 anos. Você sabia disso? Durante 10 anos, eles ficaram meio que escondidos ali em Jerusalém. Eles não saíam para fora, eles ficavam entre eles. Ia ao templo, sabe? Depois de Pentecostes, ele ficou ali nesse período da morte e ressurreição de Cristo, até Pentecostes em diante, foi 10 anos, escondidinho com medo. Até que Pedro e João, eles foram ao templo orar. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Isso é comum, né? Você vai no supermercado hoje, um monte de gente pedindo esmola. Naquele tempo não era assim também, não era diferente, era assim também. Só que naquele tempo não tinha mercados igual hoje, tem um monte de supermercado, banco, não tem. Então a atração daquela época, onde as pessoas se juntavam, onde tinha um grande volume de gente andando e saindo, entrando e saindo, era o templo. E o templo tinha várias portas, e tinha uma chamada Formosa, aonde tinha um homem que ele era colocado ali para pedir esmola. Provavelmente à tarde pessoas vinham buscar ele. Quantos anos aquela pessoa estava ali? Poderia ser 10, 20, 30. Talvez ele nasceu deficiente, já estava com 50 anos, esperando um milagre. E estava ali, o trabalho dele era pedir esmola, porque ele não tinha saída. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Vem cá, dá uma esmolinha aí. E Pedro, com João fitando os olhos neles, e disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa.
A gente só pode dar o que tem. A gente só pode dar o que tem. Pedro e Tiago falam, olha para mim. Por pouco ele não falou, eu preciso de dinheiro igual você mesmo. Olha para mim. O homem fitou os olhos nele, esperando que ele tirasse alguma coisa do alforje e desse para ele. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda-te. A gente só pode dar o que tem. A gente tira coisas boas ou coisas ruins do tesouro guardado. Se você guardou coisas ruins, você não vai tirar coisa boa do seu tesouro. Se você guardou só coisa boa, você não vai tirar coisa ruim do seu tesouro. Porque aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se o seu coração for mau, o seu tesouro é mau. Se o seu coração for bom, o seu tesouro é bom. Pedro não tinha nada. Ele só tinha o Espírito Santo dentro dele. Ele tinha o conhecimento de ter andado com Jesus 3 anos e meio. Ele teve o conhecimento espiritual quando Jesus falou, não foi carne nem sangue que te revelou Pedro. Foi o Espírito do meu Pai. Simão Borjonas. Pedro não tinha prata nem ouro. Ele tinha autoridade. Pedro ele tinha tanta autoridade que as pessoas sabiam que ele ia andar no meio da rua. As pessoas pegavam os enfermos e colocavam no meio da rua para pelo menos a sombra dele, quando tocasse, as pessoas ficavam curadas. A autoridade espiritual. Pedro não tinha dinheiro. Pedro tinha o levanta e ande. Hoje as igrejas têm o dinheiro, mas não têm o levante e ande. As pessoas vivem a vida toda dentro de um templo religioso. Um templo abastado em riquezas, ar-condicionado, TV a cabo, comida, praça de alimentação, estacionamento, mas o levante e ande não tem. A transformação de vida não tem mais. Pedro não tinha nada. Ele tinha um levante e ande. Levanta e ande. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. E tomando-o pelas mãos, o levantou, e logo seus pés o endireitou e firmaram. A sua igreja hoje tem o quê? O levante e ande ou a prata, o ouro? Fala comigo. Fala aí. Pedro, por muitas religiões, é considerado o primeiro papa. Os papas de hoje são sucessores? Vocês têm o quê? O levante e ande de Pedro ou só ficou com o ouro e a prata? Fala comigo. Quando você coloca um aleijado perante o sucessor de Pedro, ele tem o que? O ouro ou levante e ande? Quando você coloca um aleijado, um deficiente diante de um pastor, diante de um templo, ele tem o que? O ouro ou levante e ande? Tem igreja que não tenha nada, nem o ouro, nem o levante e ande. Raramente você vai ver uma igreja que tem um levante e ande. Quando estou falando de igreja, não estou falando de templo físico, estou falando de ser humano, tá? Pedro falou, eu não tenho nada, eu tenho levante e ande. Eu não tenho ouro, não tenho prata. Levante e ande em nome de Jesus, o Nazareno. Vamos orar para Deus nos dar o levante e ande?
Porque na maioria das vezes a gente tem o ouro e a prata. Templos gigantescos, abastados de dízimo e ofertas. Tem templos que recebem tanto dinheiro que o carro forte tem que buscar. Tem templos que cadeira é toda confortável, ar-condicionado, tem área VIP, sabe? Para receber os cristãos famosos, o crente famoso. Meu Deus, mas o Levante nós não temos mais. Não temos mais. Senhor Jesus, receba essa pregação, Pai, essa oração como sacrifício nessa tarde. Deus, eu preciso do Levante-ande, Pai, porque na maioria das vezes eu tenho a prata e o ouro. Mas como Pedro, eu não quero ter prata e nem ouro, eu quero ter o Levante-ande. O Levante-ande, Pai. Eu não quero prata nem ouro. Coloque o Levante-ande nas minhas mãos em nome de Jesus o Nazareno. Quando eu pôr as mãos nos enfermos, eles ficarão curados. Quando eu pôr a mão nos aleijados, eles vão saltar da cadeira de roda, porque eu quero ter o Levante-ande. Eu não quero ter a prata nem o ouro. Porque a prata e o ouro, a ferrugem, devorador, devora. Mas o Levante-ande, Senhor, ninguém tira de mim. Coloca nas minhas mãos, Pai, em nome de Jesus. Receba o Levante-ande agora, em nome de Jesus o Nazareno. Assim que nós temos que ser na nossa vida, sempre estar em busca do Levante e ande. Porque o ouro e a prata você conquista, você trabalha, você ganha. Mas o Levante-ande só Deus pode dar. A prata e o ouro você conquista, trabalha, você busca, você se estuda para melhorar, mas o Levante-ande só Deus pode dar. Busca o Levante-ande, porque o ouro e a prata você consegue nessa terra. Foco, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Antes, eu vou te fazer um pedido, por favor. Se inscreva nesse canal, me ajuda, pessoal. Pega esse vídeo, essa oração, esse sacrifício suave que nós mandou para Deus agora. Mande para 10 pessoas no WhatsApp. Tem pessoas que precisam do Levante-ande. Você quer... Faça um teste, você que tem ou conhece ou tem alguém deficiente na sua casa. Olha a direção. Você que tem um deficiente mental, um cadeirante na sua casa. Pegue esse vídeo e mostre para essa pessoa. E vê se Deus me deu o Levante-ande. Não precisa fazer nada. Só fala assim: olha esse vídeo, essa pregação, que maravilha. Faça o teste. Porque eu não tenho prata nem tenho ouro. Mas pode ser que Deus colocou na minha mão o Levante-ande. Ele dá para quem Ele quer. Faça o teste. Faça o teste. Eu não estou falando que eu tenho um Levante-ande não, mas pode ser que Deus teve misericórdia de você e de mim e colocou na minha mão um Levante-ande. A cura para sua vida. Faça o teste. Manda essa mensagem para a pessoa que precisa, que tem deficiente. Fala assim: vem cá, fulano, olha aqui esse vídeo comigo aqui, ó, que legal. Olha esse pregador aqui, ó, esse pastor estranho aqui, vem cá. Aí você olha que leão bonito,
Olha lá, que lá é Jesus, ó. Não é Jesus, né, irmão? É uma ilustração, mas fala lá, só pra interter a pessoa. A pessoa que tem deficiência. E a pessoa que tem deficiência física, que é aleijado, que tem um braço menor que o outro, que não tem braço. Mostra esse vídeo. O apóstolo Pedro, ele tinha um levante e ande, porque Deus deu, Deus dá para quem Ele quer. Eu clamei a Deus para Ele colocar o levante e ande aqui. Levanta e anda em nome de Jesus, o Nazareno. Faça o teste em nome de Jesus. Fique com Deus e até o próximo vídeo.